Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 66.921 dólares nesse momento, se valorizando 4,87%, depois que a gente teve aqui um candle ontem que representou aqui uma dualidade, né? Esse dia 5 de março marcou o rompimento do topo histórico de 2021 do Bitcoin, que chegou a atingir aqui, por esse gráfico da Coinbase, uma cotação de 69.324 dólares, a nova máxima histórica do Bitcoin. Só que logo na sequência a gente teve aí uma queda até expressiva, né, que acabou assustando muita gente que chegou nesse mercado aí recentemente. O Bitcoin chegou a atingir uma margem de queda aqui de 13% ontem. A gente não tinha um movimento assim de queda tão expressivo há bastante tempo, né? Do preço de abertura até a mínima, nesse dia 12 de janeiro, que foi logo depois, aquela realização depois dos ETFs, atingiu uma queda de 10,48%, e a gente teve esse dia aqui que foi 17 de agosto do ano passado, aí já faz algum tempo, né? O Bitcoin chegou a atingir uma queda de 12% aqui, tá vendo? Então, essa queda de ontem realmente mexeu com as emoções do mercado. Muita gente que entrou aí recentemente e ainda não havia vivenciado uma situação desse tipo, mas na minha avaliação aqui tá tudo bem. A gente vai falar dessa dinâmica de preço nesse vídeo. Eu vou deixar o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Se você estiver conhecendo o nosso canal agora, por aqui eu compartilho as análises dos pilares que formam uma boa tese de investimento, né? Que é a dinâmica de mercado. Analisamos também a dinâmica de fundamentos dos ativos e como que tudo isso se reflete no preço, né? Então, mercado, preço e fundamento, tudo isso é o que compõe uma tese de investimento vencedora. Aqui a gente está sempre compartilhando análises de bons criptoativos para investir. Passamos de 16 mil investidores aqui no canal, mais de 1 milhão de visualizações. Então, deixo o convite para você que está chegando aqui pela primeira vez fazer parte. E nesse vídeo a gente vai dar um giro aqui por alguns dados que compõem aí essa leitura de dinâmica de formação de preço do Bitcoin. Se você já acompanha os vídeos do canal e confia no conteúdo, se puder chegar deixando aquele like, eu agradeço bastante, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o gráfico aqui, sobre essa movimentação, mas vamos dar um giro aqui por alguns dados interessantes. E essa queda que a gente teve ontem deu uma arrefecida aí nos ânimos do mercado, né? A gente chegou a bater 90 pontos no indicador de medo e ganância do Bitcoin, e a gente voltou aqui para casa dos 75 pontos em um cenário de apenas ganância, né? A ganância extrema é uma dualidade. Nesse cenário, normalmente, em que a gente mais ganha dinheiro, né? Porque o preço dos ativos está disparando, as pessoas estão no FOMO, estão comprando, e isso vai trazendo mais volume financeiro, vai fazendo com que os preços subam cada vez mais, e a gente vai ganhando mais dinheiro. Mas, por um outro lado, esses são os momentos de maior risco do mercado também, né? E aí essa queda de ontem acabou dando uma esfriada aí nos ânimos, né? E, bom, o Bitcoin está enfrentando lá uma barreira psicológica que é a do topo histórico do último ciclo, e a gente ainda pode ter algumas barreiras aí pela frente. Essa tabelinha mostra pra gente o topo histórico do Bitcoin se considerarmos a inflação média anual do dólar americano, né? Que vai estar lá na casa dos 80 mil dólares. Então, se a gente considerar o topo corrigido pela inflação do dólar americano, esse topo vai estar lá na casa dos 80 mil dólares. Então, considerando a inflação, a gente ainda não rompeu a máxima histórica. Olha só, a gente rompeu a máxima nominal, né, do BTC contra o dólar americano. Então, podemos ter novas barreiras psicológicas aí pela frente. Provavelmente teremos, né, investidores? E essa queda que nós tivemos ontem gerou aí um volume de liquidação muito forte nos mercados futuros, né, no mercado de derivativos. Por aqui a gente consegue ver o volume financeiro que foi liquidado nas principais corretoras, né? Isso acabou gerando um volume de liquidação recorde que nós não víamos há pelo menos um ano. Olha só, olha o tamanho dessa barra aqui. Isso aqui representa, investidores, apostadores de alta que foram liquidados, né? Muitas vezes esses caras estão alavancando as suas operações, acreditando que o Bitcoin vai subir, e não existe dinheiro infinito, não existe dinheiro para deixar todo mundo rico. Então o que o mercado faz? O preço se projeta para baixo, limpa dá uma varrida nesses apostadores de alta, dá uma equilibrada ali nas expectativas do mercado, para que aí sim o preço possa ter um pouco mais de liberdade ou até mesmo de leveza para ele realizar os movimentos mais naturais, né? Quando o mercado está sendo muito pressionado por um volume muito grande de apostadores de alta ou de baixa, essas liquidações costumam acontecer, e foi isso que fez o Bitcoin ontem cair
como a gente viu ali, uma margem chegou a atingir 13% de queda, né? Tem realização? Tem realização, a galera que ficou presa no topo passado realizou, mas eu acredito que grande parte da queda de ontem foi ocasionada em função dessas liquidações aí da galera que tá gananciosa, né? Como eu falei pra vocês e mostrei lá no Instagram, publiquei lá, 90 pontos no indicador de medo e ganância extrema, a galera achando que agora é só alta e que nunca mais vai cair, que não tem mais risco, uma doce ilusão, né? Muitos foram liquidados. E a gente segue aqui, olha só, esse movimento, investidores, acabou gerando aí uma situação de venda no pânico, né? Isso aqui basicamente é uma barrinha que mostra pra gente os panic sellers do mercado, a galera que vendeu no susto. São investidores, holders de curto prazo do Bitcoin e que, vivenciando aquela queda, aquela emoção, acabaram vendendo, se desfazendo aí dos seus Bitcoins. E, cara, você basicamente não tem que ser esse cara aqui. Você não pode aparecer nessa barrinha aqui, tá vendo? Isso aqui basicamente é uma barrinha que, não 100% desses caras que compõem essa barrinha, mas muitos deles, caras derrotados aí, né? Pelo mercado. Caras que agem na emoção. Você tem que ser esse cara aqui, ó. Olha só. Os crypto traders mostraram um grande interesse em comprar a queda, né, do Bitcoin. Olha o tamanho dessa barra aqui de interesse comprador, investidores, com a queda de ontem. Tá? A gente não via um volume desse em 2024, com certeza, né? E nós não víamos um volume desse aqui de muito tempo, tá? Seguramente aí mais de 6 meses a gente não tinha aqui um movimento de buy the dip, né? De comprar a queda. E então, o que é recomendado? Que você não seja o cara da outra barrinha ali anterior, você tem que ser o cara dessa barrinha aqui. Tá? O cara frio que compra o candle vermelho. Você não vai comprar candle verde grandão, você vai comprar candle vermelho, cara. É na hora que o mercado tá entrando em pânico que você vai encontrar as melhores oportunidades. Então seja este investidor. E essa queda foi uma queda muito leve, né, investidores? E durante o ciclo do Bitcoin, os ciclos de alta, a gente vivencia quedas mais expressivas, né? Esse gráfico mostra pra gente as margens de queda que nós tivemos nos ciclos anteriores. Como a gente pode ver, ó, nesse ciclo, que é representado por essas barrinhas brancas aqui, ó, como você pode ver, as barrinhas, elas começam do teto e vão descendo. Quanto maior a queda, maior é o nível aqui, mais baixo, na verdade, é o nível que ela atinge aqui nesse chart, tá? Então, como vocês podem ver, nós não tivemos quedas ainda muito expressivas nesse ciclo. Quer dizer, então, que esse ciclo vai ser suave, vai ser da hora, não vai ter queda forte, vai ser de boíssima, a gente vai viver um sonho de verão? Cara, tomara que sim, mas eu não vou ficar com expectativa disso. Eu vou sempre ter aqui uma expectativa setada e pronta para quedas mais fortes no ciclo de 2022. Olha o tamanho das quedas que nós tivemos, caras. Tá? Isso durante as altas, tá? É uma fase de alta aqui. No ciclo de 17 também, a gente teve quedas ali que ultrapassaram a casa dos 30% por muito. Ciclo de 15 a 17, então, com o Bitcoin com market cap pequeno, ainda um ativo leve no mercado, as correções eram brutais, né? Mas isso não quer dizer que o Bitcoin agora como um ativo trilionário não vá sofrer correções fortes. Eu acredito que essas correções devem sim acontecer e a gente tem que estar com a cabeça pronta para isso. Não acredite em alta infinita. Isso não existe, tá? Essas narrativas de alta infinita são o que fazem os investidores venderem no pânico, como a gente viu ali no gráfico, né? Caras que não acreditam que a gente vai ter quedas, mas elas vão vir. Então, cara, se prepare mentalmente, se prepare psicologicamente, tá? Se você puder ter caixa para comprar nessas quedas, pô, é melhor ainda, né? Muita gente que está chegando agora no mercado, de repente ainda tem uma capacidade de aporte aí, e esses momentos são os bons momentos para você ir montando posição, né? Fazendo o famoso dollar cost average, formar preço médio, basicamente é isso. E aí, esse gráfico aqui mostra pra gente o funding flows. Meu Deus, olha isso, cara. Jesus fucking Christ, olha a decolagem que aconteceu aqui no ano de 2024, com fundos comprando Bitcoin aí, o interesse institucional nas alturas. É por isso que fica muito difícil da gente acreditar que antes do halving, ou até mesmo depois aí do halving, nesses primeiros meses depois do halving, a gente vai ter, assim, quedas brutais no preço, quedas de, 50% o Bitcoin derreteu. Acho que isso vai ser muito difícil para a gente ver isso acontecer realmente só se a gente tiver um colapso do mercado financeiro como um todo, né? Se de repente lá der um problemão lá na Nasdaq, lá no S&P, ali o cenário tá estranho, mas vamos ver se eles vão continuar em alta aí.
pra gente, o melhor cenário é que Nasdaq e S&P realizem só correções saudáveis para continuar se projetando para cima, porque isso não vai atrapalhar o nosso ciclo aqui nos criptoativos, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente volta para o gráfico, investidores. Eu mapeei níveis aqui que a gente ainda pode ver o Bitcoin atingindo, né? Quem sabe? Níveis que representariam aí uma oportunidade e uma correção para o mercado, tá? A gente tem aqui os 59, 60 mil dólares em um cenário que o Bitcoin possa, de repente, entrar aqui em uma condição de lateralização, né? O Bitcoin fique lateralizando antes de romper a máxima histórica, certo? Quer dizer que porque ele renovou a máxima histórica ontem, ele já vai chegar rompendo para cima aqui? Cara, não exatamente. Eu me lembro que no ciclo passado a gente levou umas semanas até efetuar o rompimento, aquele rompimento responsa mesmo. Ó, aqui a gente já estava namorando o rompimento, tá vendo? Ó, nessa fase aqui, ó. Nessa fase aqui a gente já estava namorando o rompimento lá do topão histórico de 17. Só que esse rompimento ele aconteceu mesmo com autoridade na semana de 14 de dezembro, tá vendo? Então, a gente pode considerar aqui nesse histórico, né? Esse ciclo ele já está sendo diferente, eu sei. Tá? O ciclo, a gente já renovou a máxima histórica antes do halving, então já é um ciclo novo. Mas, se a gente olhar lá para o passado e ver como que o Bitcoin se comportou, ó, ele levou praticamente, ele ficou 4 semanas namorando a região de topo histórico de 17. Tá vendo aqui, ó? 4 semaninhas aqui, até que ele fez o rompimento mesmo com aquele candle de autoridade da hora. Aí a parada ficou louca mesmo. As altcoins começaram a explodir nessa fase aqui, né? Dominância do Bitcoin primeiro sobe, aí depois o Bitcoin dá uma arrefecida. Quando ele dá uma arrefecida aqui, ó, 4 semanas depois ele deu uma arrefecida. Quando foi janeiro de 2021, meu Deus. Quem tava no mercado lembra o frenesi que foi. E eu acredito que a gente vai viver isso muito em breve, caras. Então tem que ter paciência aí. Bom, então aqui nessa movimentação gráfica, a gente fica nessa perspectiva aí de quem sabe ter aí um movimento lateral aqui, né? Seria muito saudável também. Esse seria o cenário bullish para as altcoins, tá? Se o Bitcoin de repente fica lateralizando aqui entre 60 e os 70, 60 e 70, pô, seria show. As altcoins iriam explodir. A Ethereum já tá explodindo hoje, né? Olha lá, 7,93%. Ethereum contra Bitcoin se valorizando. Várias altcoins aqui realizando movimentos muito legais já, né? Então, já tá acontecendo, mas em um cenário de lateralização mesmo do Bitcoin, a gente pode ver aquela alt-season como não aconteceu ainda, tá, investidores? A alt-season de bull run, cara, é uma loucura. Tipo, a gente vê o ativo valorizando 25% hoje, 30% amanhã, mais 27% depois, mais 40% no outro dia. Tipo assim, em dias enfileirados, mano. A parada realmente é insana. Então, esse cenário da lateralização seria o cenário mais bullish para as altcoins nesse momento, né? Se a gente tiver o rompimento do topo do Bitcoin, tiver a consolidação do rompimento do topo histórico, a gente pode ver, vamos ver se a gente mapeia níveis aqui, que o Bitcoin pode seguir atingindo ali, né? O Bitcoin já está bem esticado, essa aqui é a realidade, ó. Aqui a gente já não consegue nem mapear níveis, porque já atingiu todos os alvos daquele primeiro pivô de alta, do segundo pivô de alta também já atingiu todos os níveis. Bitcoin está frenético aqui, ganhando todos os alvos. Então a gente vai olhar aqui o alvo desse último pivô de alta que se formou, tá? Bom, o primeiro está aqui em 75 mil dólares, né? Muito próximo já de ser atingido, inclusive. E o segundo alvo, vamos ver onde vai estar. Nossa, 96 mil dólares, já lá na região próxima dos 100 mil dólares. Eu acredito que quando o Bitcoin bateu 100 mil dólares, por ser um número psicológico também, talvez a gente tenha alguma correção importante, né? E o fato é, investidores, que nessa dinâmica de preço de curto prazo aqui, a gente não tem ainda, é aquilo que eu falo, não tem sinal de topo, caras. Tem sinal de topo aqui, olha aqui. A gente teve aqui o candle de liquidação geral, né? Lá no 4 horas, mas que já foi prontamente, já teve uma resposta imediata do mercado, né? O mercado já se recuperou em V dessa grande queda que teve aqui. A gente precisa ver se isso aqui vai se configurar como um topo ou não. Se configurar um topo aqui, pode ser que a gente tenha a lateralização ou a extensão de uma correção, né, pré-halving, que também deve ser considerada como uma hipótese, né? Talvez essa seja a oportunidade que muita gente está esperando aí. Aí, em um cenário já de correção e não de lateralização, a gente poderia ver o Bitcoin ali atingindo os 50 mil dólares, 51 mil dólares. O cenário de resistência, de suporte mais forte vai estar aqui nos 43 mil dólares, mas, caras, nas outras análises, onde a gente olha mais matemática, mais dados assim, vocês têm percebido aí o apetite institucional, assim, como o mercado tá feroz comprando Bitcoin, faltando Bitcoin em OTCs, faltando Bitcoin em corretoras.
enfim, começa a ficar difícil de acreditar que a gente pode ver o Bitcoin nesses níveis, assim, 43, 45 mil dólares, a menos que aconteça algo, né? Se acontecer algo que traga mau humor para o mercado, pode ser que a gente veja ele atingindo esses níveis. Mas, caras, é aquele conceito que já ensinei para vocês aqui, já, na verdade, compartilhei com vocês aqui, tipo, o conceito da economia, ceteris paribus. Se tudo permanecer constante, a gente não vai ver Bitcoin mais nesses níveis aqui. 50 mil dólares, quem sabe até, né? Vamos ver aqui. Bitcoin tem corrigido uma média de 22% nesse ciclo. Bom, se ele volta ali para a região desses topinhos aqui, ó, 52, 51 mil dólares, já seria uma correção de 25%, uma correção até um pouquinho maior do que o que ele tem tido nesse ciclo, né? Ó, esses movimentos aqui foram movimentos de queda de 20, 22%, 21%, tá vendo? Então, vamos ver o que acontece. Tem sinal de topo? Não tem ainda. Então, caras, o Bitcoin tá indo. É bem verdade que a gente teve aqui quase um engolfo de baixa, quase um engolfo de baixa se formou em uma região de topo anterior, uma região psicológica importante, mas a gente precisa esperar o fechamento desse candle do diário para concluir qualquer coisa aqui, tendo como base o time frame diário. E também, muito importante, a gente entender como é que vai ficar a dinâmica do fechamento no gráfico semanal, que ainda é considerado aqui um candle de continuidade da alta, né? A gente não tem aqui um candle de características de implicações baixistas, né? Temos muito mais um candle aqui de certa indecisão até, né? Mas ainda tem 4 dias para esse candle fechar, não dá nem para a gente levar em consideração o que ele está mostrando para a gente agora. A gente volta a atualizar a análise do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias, beleza, investidores? Eu vou trazer uma análise da Link daqui a pouco, ela vai pintar aí no canal. Então, se você gostou do vídeo, convido novamente a se inscrever para seguir acompanhando as nossas atualizações. E deixa o like se gostou do vídeo. A gente se vê aí em uma próxima análise. Até mais. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!